Vou explicar agora por que tem que privatizar e desregulamentar a educação e por que não existe um único argumento coerente contra essa privatização. Primeiro eu vou acabar com a mentira que o pobre ficaria sem educação com essa privatização. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que 6% do PIB vão para a educação, o que é um investimento insano aí para quem achava que no Brasil não se investia em educação. O primeiro efeito desse corte seria que a partir de agora os pobres parariam de ser estuprados com tanto imposto sobre consumo. O segundo efeito seria que, a partir de agora, as empresas começariam a lucrar mais, o que estimularia a vinda de novos investidores, estimularia a criação de novas empresas, que com isso ia vir novos empregos, ia vir mais produção, e com o resultado disso, teria um barateamento do custo de vida e um desenvolvimento do país. Com isso, o pobre já teria mais uns 200 ou 300 reais no bolso. Com o fim do MEC, as instituições de ensino teriam muito menos burocracia e muito mais facilidade na hora de formular suas metodologias de ensino e suas grades curriculares. Por exemplo, uma escola poderia optar por não oferecer filosofia e sociologia e oferecer educação moral no lugar, por exemplo, para tentar se aproximar de um modelo japonês. Aí, como resultado disso, as escolas surgiriam com muito mais facilidade, teriam muito menos burocracia e seriam muito menos custosas, e como consequência, teria muito mais concorrência entre as escolas e haveria um barateamento enorme. Também as instituições de ensino parariam de seguir grades curriculares inventadas por burocratas e passariam a oferecer educação de fato conforme a demanda da população. E se mesmo assim você acha que o pobre não teria acesso à educação, tem outra alternativa. Um economista da escola de Chicago, chamado Milton Friedman, ele propôs um sistema de vouchers que seria o seguinte: o Estado basicamente financiaria a educação privada de quem não tem como pagar. Ou seja, as escolas seriam todas privadas e o Estado iria dar um certo dinheiro para você conseguir pagar a sua escola privada. E com isso as escolas seriam baratas e de qualidade, diferente de atualmente, onde as escolas são horríveis e são financiadas com impostos abusivos que destroem a economia. Se você desconsidera essa privatização porque acha que a educação pública pode funcionar, assim como nos países escandinavos, por exemplo, saiba que isso é impossível. A Noruega, por exemplo, ela tem um PIB per capita 7 vezes maior, por isso que ela consegue realizar aquele investimento grande em educação. Se o Brasil tentasse fazer algo parecido, a gente teria que arrecadar pelo menos uns 40% do PIB por meio de imposto. E se a gente tentasse fazer isso, aqui ia virar um país africano quase socialista. E aqui aconteceu o seguinte: aqui de fato a gente teria uma educação de qualidade, só que as pessoas iam se formar e iam embora para outro país, porque aqui é impossível de conseguir emprego. Aqui não ia ter como empreender com tanto imposto, consequentemente não ia ter emprego, as pessoas iam tudo embora e o Brasil ia falir. A economia de um país que desenvolve a educação, e não o contrário. Num país capitalista onde as pessoas têm dinheiro, eles investiriam na própria educação visando prosperidade financeira. Por isso que em países desenvolvidos, onde se há outro investimento em educação, mesmo assim escolas privadas conseguem se sobressair no mercado, mesmo apesar de tantos impostos e regulações. Prova disso é que países como o Brasil, que investem 6% do PIB, ou países como Cuba, que fazem investimentos absurdos de 13% do PIB, não avançam. Já países como os Estados Unidos, que investem 5,4% do PIB, ou Chile, que investe 4,8%, conseguem ter boas educações e conseguem avançar. Se você acha que sem o MEC a educação seria uma bagunça, se você acha que a educação não funcionaria sem o burocrata ditando como ela deveria ser, e saiba que isso não faz nenhum sentido. Se de fato as escolas fossem piores quando elas fossem livres, saiba que seria só uma escola se propor a voltar com a metodologia falida antiga imposta pelo MEC, que ele varreria toda a concorrência. Só que claro que isso não iria acontecer. Uma educação livre é necessariamente melhor, pois ela visa a demanda da população. Finalmente chegou a melhor parte, com a privatização das escolas e universidades e fim do MEC, acabariam com esses investimentos em pesquisa, que são basicamente pegar seu dinheiro e jogar na fogueira. Se esses investimentos feitos em universidades realmente fizessem algum sentido, teria algum investidor privado fazendo isso. O que acontece é o seguinte: uma vez a cada 2 anos, em algum lugar do Brasil, se descobre alguma coisa importante e se faz um sensacionalismo em cima. Mas se fizesse algum sentido esse investimento, se ele tivesse de fato dando algum retorno para o país, alguém da iniciativa privada faria isso, né? Só que ninguém faz isso porque são investimentos ridículos, absurdos, que demoram muito tempo para dar retorno, e são investimentos com certeza horríveis, né? Aí com a privatização total e fim das universidades públicas, acabaria finalmente esse negócio. E se o motivo para você não querer deixar só os investimentos na mão do setor privado é que o setor privado só pensa no curto prazo, isso não faz sentido. Mesmo que fosse verdade, isso nem faz nenhum sentido, porque você está abrindo mão do seu dinheiro para financiar um investimento de alto risco a longo prazo que nenhum investidor coerente ousou fazer, entende? Esses investimentos são mais questão de soberania nacional, de desenvolver tecnologia, assim, do que retorno mesmo. É só para dizer que está fazendo, que está desenvolvendo, mas na prática é só queimar dinheiro mesmo. É só isso que serve. Finalmente vai acabar com a privatização, né? Finalmente não, porque não vai privatizar tão cedo essa merda.
Mas quando privatizar, finalmente vai acabar a queima de dinheiro. É isso aí.